Queridos irmãos, boa noite. Significativo que tenhamos a começar este nosso encontro com uma mensagem tão profunda como a que nos foi resgatada de Emmanuel na consideração do Evangelho de Lucas. Ali, na mensagem, no capítulo 6, na nossa exposição, na noite de hoje, nos dedicando à investigação do capítulo 16. Mas com muita correspondência, porque no capítulo 16 vamos encontrar em Lucas o tratamento de duas parábolas, uma intitulada, digamos, não muito adequadamente, o mordomo infiel, e a outra, o rico e Lázaro. Estão presentes neste capítulo 16 e têm profunda ligação uma com a outra. E, portanto, iremos nos deter no exame destas parábolas, buscando nos enriquecer daquela lição profunda que o Cristo veio nos trazer, identificando as razões por que aquele ensino ali se apresentou em forma de parábolas, porque ele estava, embora conversando com seus discípulos, acompanhado por outros, em particular pelos doutores da lei, os fariseus que se faziam nas cercanias, como que provocadores a buscar em qualquer uma das situações daquelas lições ministradas, ocasião para questionamentos outros. E, portanto, o Cristo se valeu de parábolas, fazendo uma discussão dentro das condições em que, normalmente, ocorria as relações sociais, identificando situações que eram percebidas por todos. E, certamente, haveria de mais adiante, no momento propício, de reconfigurar aquelas lições ali trazidas em forma de parábolas para o seu corpo de discípulos, para uma ilustração mais rica, para um ensino mais espiritualizado. Mas nós, 2000 anos depois, bebendo da fonte do Evangelho, mas também enriquecidos por tudo aquilo que nos informa a doutrina espírita, e em particular vamos nos valer dos ensinos preciosos que nos são oferecidos pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, para um exame mais detalhado destas parábolas, que se apresentam com uma significação rica, nos indicando os propósitos segundo os quais devemos encaminhar a nossa vida, não para dar encaminhamento a desafios apenas da personalidade que, por estes instantes e por esta encarnação, estamos respondendo em desafios, em missões, em resgates, mas perceber o alcance profundo da lição espiritual que nos convoca a nos dirigirmos para o mais alto, a nos colocarmos como discípulos da luz, sequiosos da luz, buscando o aperfeiçoamento de nós mesmos. Mas a parábola se refere a uma situação que se apresenta um tanto quanto, digamos assim, confusa para um primeiro entendimento, em particular porque dá a ideia de que o Cristo busca premiar um comportamento não muito justo, aliás, um comportamento injusto, e por isso mesmo este chamado administrador infiel ou mordomo infiel, considerado na parábola, vai nos colocar numa perspectiva de refletirmos sobre
que tipo de administrador que somos dos recursos infinitos que o Mestre nos possibilita e que o Pai, sobre todas as coisas, nos fornece a cada dia. Mas nos detenhamos na parábola, porque ela assim se apresenta. Dizia Jesus aos seus discípulos: havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não pode mais administrar. O administrador disse a si mesmo: que farei eu, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Disse: eu sei o que farei, para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro, e a parábola dá 2 exemplos, porque são muitos os devedores, mas traz 2 exemplos. Vem um e ele diz: quanto deves ao meu senhor? E aquele respondeu: 100 batos de óleo de oliva, o que significava 4.000 litros de óleo. E disse-lhe ele: toma tua conta e, sentando-te, escreve depressa 50. Então eram 100 e agora eram 50 que iria ser reconhecido na dívida. Então veja, de 4.000 litros estava reduzindo para 2.000 litros a dívida daquele que se apresentou. E aí chegou outro e ele disse: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 coros de trigo, o que equivale a aproximadamente barris com 40.000 litros de trigo. E ele disse: toma tua conta e escreve 80. Era uma confissão de dívida, só que ele estava reduzindo. Daquele primeiro que devia 4.000, reduziu para 2.000. Desse outro que devia 40.000, reduziu para 32.000. E o Senhor elogiou o administrador da injustiça. Olha só, o Cristo dizendo que o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente, porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. E esse trecho especificamente, causa uma celeuma muito grande no entendimento da parábola. E continua o Cristo: e eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos da mamon da injustiça, da riqueza da injustiça, para que quando cessar, vos recebam nos tabernáculos. Alguns traduzem tabernáculos eternos. O fiel no mínimo é fiel também no muito. O injusto no mínimo é injusto também no muito. Portanto, se não vos tornardes fiéis na riqueza vã, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E se não vos tornardes fiéis na riqueza da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam todas essas coisas e o ridicularizavam. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, diante de Deus é abominação. E enfatiza ainda o Cristo: até João Batista, a lei e os profetas. Desde então, o reino de Deus está sendo evangelizado, e todo aquele que se esforça entra nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um único traço da lei. Veja que coisa impressionante que nos é apresentada nesta parábola. Há um mordomo ou administrador das coisas de um Senhor. Evidentemente que o Cristo está falando, o Senhor é
Deus nosso Pai, o Criador. E há o administrador das coisas do Pai. O administrador das coisas do Pai podemos ser cada um de nós. Naquele que estava sendo referido, havia uma acusação contra ele. Chegou aos ouvidos do amo, do Senhor, que ele estava cometendo alguma irregularidade. Na parábola não é dita qual irregularidade. Não se sabe se ele apenas estava pecando por omissão, ou como aquele que tinha os talentos e tinha enterrado no chão e não tinha dado cumprimento, não tinha movimentado a riqueza em favor da prosperidade daquilo que era do Senhor. Mas não é dito se foi essa a razão ou se foi realmente uma malversação dos recursos, se ele utilizou dos recursos do Senhor em benefício próprio. Não é dito na parábola, mas depois de feita a acusação, existia a possibilidade daquele que foi acusado de se defender, porque o Senhor diz: tu haverás de prestar contas, presta contas da tua administração. E depois diz que ele não poderá mais administrar. Então havia um desafio para aquele que era administrador dos recursos do Senhor. Ele haveria, digamos que fosse mentira, aquilo que tinha sido dito sobre ele, de se defender. Ele iria dizer: não cometi tal como estão me acusando. Mas ele sabia que era verdade a acusação que era feita. E ele toma de uma atitude. Não irá se defender, nem mesmo irá se valer de mentiras para justificar o que não era mais justificável. Mas ele se decide a realizar, junto aos devedores daquele empreendimento do Senhor. E como nós vamos observar, aquilo que vai ser reconhecido como dívida vai ser modificado da transação original. Porque havia uma dívida de 100 que se transformou em 50, referente ao óleo. Havia uma dívida de 100 que se transformou em 80, referente ao trigo. E logo nós colocaremos logo a primeira impressão: é um fraudador, está fraudando as coisas do Senhor. Mas o que é interessante é que depois dele realizar esta coisa, isso agradou ao Senhor, que ficou satisfeito e disse que ele havia sido prudente. E o Cristo afirma que o Senhor havia de dizer que ele era prudente nas coisas que ele realizava e que os filhos da luz não agiam com tanta prudência quanto ele tinha agido. Então ficamos diante de uma inquietação. Afinal de contas, o Cristo está afirmando que é justo que se cometa uma fraude. E vejamos que é dito na parábola que o Senhor elogiou o administrador da injustiça. Então não é dito que ele realizou algo justo, é dito que ele foi prudente e é elogiável a sua atitude. E depois o Cristo vai afirmar: e eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos da riqueza da injustiça, para que quando cessar, vos recebam nos tabernáculos. Olha que causa-nos impressão esta coisa, porque veja, há uma atitude que literalmente pode expressar uma defesa daquele administrador que sabia que ia ser demitido, e ele assumiu uma conduta
de que, embora ajudando aqueles devedores, ele esperava com isso agradar, criar simpatias, estabelecer um vínculo, mesmo que fosse um vínculo tal como alguns se reportam ao analisar essa passagem, um vínculo que se estabelece como que pessoas que estão realizando algo errado, mas que agora são cúmplices no erro. Então um vai defender o outro, porque aquele que realizou a diminuição da dívida beneficiou aquele que estava devendo, e aquele que era devedor de 100 e que agora deve 80, aquele que era devedor de 100 e que agora deve 50, estabelece um elo, uma simpatia, pode-se mesmo dizer que depois uma confiança, pode-se mesmo dizer que uma cooperação. Porque digamos que de fato não fosse o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que de fato é isso que o Cristo vem nos informar. Digamos que seja um dono de um empreendimento e o administrador tomou aquela posição. Depois chegaria o dono do negócio e dizer: não, mas você está errado, eu não vou aceitar isso que você fez. Ele atrairia para si toda a ira daqueles que eram devedores. Dizia: mas olha, o administrador agiu melhor do que o dono, talvez com mais misericórdia, com mais coração diante das nossas dívidas. Agora imaginemos que é o Senhor de fato, saibamos que é o Senhor de fato, e o Senhor viu que um benefício havia sido realizado, que devedores do seu empreendimento, ou seja, devedores de Deus que ali estavam, haviam sido aliviados pela conduta daquele administrador em suas próprias dívidas. Mas que dívidas eram essas? De forma alegórica, transparecia em trigo, de forma alegórica, transparecia em óleo, mas eram dívidas com o Senhor, como todos nós somos devedores e carregamos os nossos fardos. E quando contabilizamos as nossas dívidas, dizemos: eu devo 100 ao Senhor. Mas chega alguém que se apresenta diante de nós e nos alivia a carga. E diz: não, tu deves 80. E nos sentimos aliviados. E sentimos simpatia por este que nos alivia a carga. E Deus Pai, que é todo misericórdia e bondade, exulta diante da sintonia fraterna que se estabelece entre esses dois, mesmo que, inicialmente, aquele que se lançou a realizar aquele benefício tenha sido movido por um chamamento à realidade, por um desmascaramento das suas próprias atitudes, que o convocou a se movimentar em outra direção. Porque vejamos, ele foi chamado à conta pelo Senhor da vida, que lhe disse: presta contas da tua administração. E disse mais: não poderás mais ser administrador. Ora, se o Pai nos pede contas das nossas ações e diz que não podemos mais administrar os bens do Senhor, que são todos os bens que estamos, portanto, portando os valores com que nos apresentamos aos outros, portando a própria vestimenta corpórea, e o Pai vem retirar aquilo que nos deu, porque diz que nós não podemos mais governar a nossa vida, porque não estamos atuando de forma adequada, e portanto é a hora da desencarnação. E aí o administrador diz: irei embora, vou morrer, é hora de prestar contas, e se lança em direção aos devedores.
e vai atuar nessa e naquela direção, atenuando as dívidas dos seus companheiros de jornada, imaginando criar simpatias em torno de si, mas movimentando na direção de construção de amizades, porque o Cristo diz: granjeai amigos, citando o exemplo daquele mordomo que é dito como infiel. Ora, quando Cristo fala em amizade, não usa a palavra de forma como nós usamos às vezes. Tu és meu amigo, nem é amigo de verdade. Mas o Cristo, quando fala em amizade, está falando em amizade sincera, em reciprocidade, em criar vínculos profundos. E ele diz que estes que agem pela personalidade, utilizando-se das riquezas vãs, das riquezas do mundo, provocando essa solidariedade, são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque veja, quem está se movimentando, lidando com a riqueza, com os bens que são vãos e que não nos pertencem, porque nada do que possuímos, do que temos, a não ser os valores que carregamos em nosso coração, conquistas espirituais, nada do que temos, nem mesmo a nossa personalidade, os doutorados que temos, as posses materiais todas, o reconhecimento da sociedade, nada disso se configura em riqueza verdadeira, mas em riqueza vã e em riqueza alheia, porque tudo que temos é do Pai. E o Cristo diz: aqueles que usam de recursos alheios ou de riquezas vãs, porque são consumidas pela ferrugem, pela traça, estes se movimentam no mundo com mais prudência, muitas vezes, do que aqueles que são filhos da luz, porque a eles já foi oferecida a revelação espiritual. Filhos da luz, já nos colocamos na condição de sermos seguidores do Cristo, e assim nos dizemos: eu sou cristão, mas não nos movimentamos com os recursos espirituais para atenuar a dívida espiritual dos nossos semelhantes. Daí que a força desse alerta que o Cristo nos faz e que a mensagem inicial trazia é exatamente de nos mostrar que nós avançamos muito no plano da personalidade, movendo riquezas do mundo para criar simpatias e amizades no mundo material. E fazemos. Quantos não são simpáticos diante dos outros? Vejamos, este que é o administrador que está sendo analisado na parábola, está perdoando dívidas de 4.000 litros de óleo, de 40.000 litros de trigo. Não é qualquer coisa, são grandes comerciantes. Ele está criando simpatia entre os ricos. Mas analisando esta passagem, e não vi em outros comentadores sobre isso, percebemos que ele faz um uso de uma certa proporção. Aquele que deve menos, porque 4.000 litros de óleo valia muito menos do que 40, porque o óleo valia menos do que o trigo. E 4.000 litros de óleo vale muito menos do que 40.000 litros de trigo. E ele dá uma proporção a quem deve menos de desconto na dívida maior, porque ele dá um desconto de 50%, enquanto que o maior devedor fica apenas com 20%. Então tem uma certa busca de uma relação justa dentro da utilização da riqueza injusta, porque não lhe pertence, nada lhe pertence. E Emmanuel vem nos alertar
porque as traduções vulgares utilizam isso, de que ele granjeia amigos para que mais tarde estes amigos possam recebê-los nos tabernáculos eternos. E as pessoas imaginam estes que foram beneficiários, quando estiverem nos espaços espirituais, irão recepcioná-los, recepcionar aquele que lidou com as riquezas injustas. Mas não é bem isso. E Emmanuel, na sua mensagem, intitulada Tabernáculos Eternos, enfatiza que o Cristo não quis falar dos passos celestiais, quis falar do templo do nosso coração. Os tabernáculos eternos é o nosso próprio coração. Então as simpatias geradas por aquele administrador iriam falar por ele. No campo físico material, digamos que ele ficasse desempregado, ele poderia contar, quem sabe depois, com a simpatia de um daqueles a quem ele perdoou a dívida, para que pudesse encontrar emprego. Do ponto de vista espiritual, que é a lição mais profunda do Cristo, que o Cristo veio trazer, significa dizer que aquele que traz simpatias pode recolher no plano espiritual recomendações ao Pai por suas atitudes simpáticas de buscar diminuir as dívidas daqueles que sofrem pesados compromissos. Porque pensemos, eu auxilio às vezes uma pessoa, digamos assim, eu vou, como o Cristo nos recomenda, ao presídio do Serrotão e quero ir lá para visitar um preso. E não interessa que preso é esse, porque o Cristo nunca disse que procurássemos os presos injustamente presos. Ele disse na recomendação ao nosso coração que devíamos procurar auxiliar aqueles que estavam presos com uma visita, dizendo mesmo assim: vós sois venturosos, porque quando eu estive preso, fostes me visitar. E os discípulos diziam: mas como visitar? Quando tu não estivesses preso, quando foi que eu fui te visitar? Toda vez que fizeste isto a um destes meus irmãozinhos, a mim mesmo fizeste. Então ele nos recomendava como atuar diante desta situação. Então digamos que nós decidimos que amanhã nós iremos ao presídio do Serrotão, nem sei se é dia de visita, e se nos permitem fazer isto. Chegarmos lá e dizermos: quem é o preso que não recebe visitas? E haveriam de dizer: fulano de tal. E nós iríamos fazer a visita. E quando fizéssemos essa visita, poderíamos imaginar: eu estou fazendo essa visita em consideração a Jesus, que me recomendou fazer essa visita. Mas este que está aqui, nunca, quando ele desencarnar, porque ele não deverá ir para um lugar muito bom, ele não vai poder me recomendar. Isso é o que a gente pensa imediatamente. Não é assim que as coisas acontecem. Porque o mais mísero, aquele que é o mais violento, o vil por excelência, aquele que a sociedade tem por abjeto. Percebam, a sociedade tem por abjeto. É filho querido do Pai. E o Cristo disse que nenhuma ovelha iria se perder. A ninguém falta apoio espiritual do Pai. Na prisão, nas situações de guerra, entre aqueles que são violentos, há sempre uma luz acesa, um emissário divino, propenso a auxiliar, a bendizer qualquer possibilidade de remorso, qualquer possibilidade de resgate, qualquer movimentação daquele que é violento na direção do seu resgate. E se formos nós a irmos amanhã ao presídio visitar aquele e levar uma palavra de esperança e de amor,
e falarmos do Cristo Jesus, estaremos nós utilizando dos recursos espirituais que o Pai nos oferece para levar fraternidade, amor, a ideia da confiança e da fé, que resgata todos, porque o Pai não desampara ninguém. E se isso, de alguma forma, tocar o coração daquele que é considerado abjeto pela sociedade, nós estaremos proporcionando a ele um primeiro momento de reflexão sobre a sua vida, sobre as ignomínias que ele praticou, e pela primeira vez, quem sabe, uma lágrima poderá rolar do seu rosto, e esse primeiro movimento no sentido de reconhecer as suas falhas é cantado nos céus como um benefício extraordinário que realizamos em nome do Pai, utilizando dos tesouros que Ele dispôs à nossa disposição, porque somos beneficiados pelo conhecimento do Evangelho, porque temos a doutrina espírita a iluminar a nossa vida. E quando alcançamos o coração de alguém que pode ser resgatado, é como aquele pai que diante de todos os filhos que possuía, exulta, porque o filho que tinha se perdido retorna à casa do pai. E aquele que é instrumento de levar a mensagem do Pai para tocar no coração endurecido daquele que é devedor do empreendimento do Pai, consegue diminuir as suas dívidas. E o Pai haverá de dizer: utilizaste dos recursos que coloquei à tua disposição e o fizeste para a minha alegria. É este o entendimento que temos que ter para nos fazermos tão vigorosos espiritualmente quanto aquele que utilizou dos recursos da injustiça, conseguiu amealhar as simpatias da personalidade dos demais, que viram os seus fardos diminuírem. Quando diminuímos as dívidas espirituais daqueles que nos acompanham nos dois planos da vida, porque pensemos, quando aqui estamos em harmonia, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, estamos nos auxiliando a cada um de nós, eu e vocês, numa comunhão profunda de entendimento do Evangelho, e os que nos acompanham no plano espiritual e que aqui estão, neste espaço que é um hospital de almas e uma escola, para esclarecer os amigos espirituais que pela nossa vibração amorosa estão recebendo agora os influxos divinos, estendendo-lhes a mão para que possam recuperar a sua dívida. E é interessante nessa parábola que a dívida não é perdoada por inteiro, que sempre fica algo da dívida para que aquele se movimente para pagar. Já não é mais 100, mas haverá de cumprir 80. Concorda? Concorda. Assinou o termo, irá pagar os 80. Não é mais 100, será 50, mas haverá de pagar os 50. Foi aliviado o fardo, mas a justiça divina haverá de ser cumprida, porque a lei será cumprida até o último traço. E é dito no Evangelho que aqueles que acompanhavam o Cristo nesse ensino profundo ficaram em zombarias, os fariseus, que o Cristo afirma que Deus, acima de tudo, conhece o que se passa no coração deles, porque eles se apresentam ao mundo como justos, mas o Pai conhece profundamente na alma e haveria de saber efetivamente o que presidia os seus pensamentos e as suas ações. Magnífica lição do Cristo Jesus nesta parábola, nos convocando todos a nos movermos na direção do semelhante,
riqueza parada, nada produz, é como água também parada. É preciso mover, é preciso atingir as necessidades do nosso semelhante. E quando assim nos atuamos diante das riquezas do mundo, nós podemos proporcionar o alívio de dívidas dos nossos semelhantes. Magnífica lição, porque ainda hoje estamos diante dessa percepção da grande corrupção que nos acompanha, dos administradores infiéis, e ficamos nós a julgar cada um destes. Nunca os imaginamos na condição de irmãos que são mais atrasados, passando, talvez mais atrasados, passando por dificuldades tremendas, porque as dificuldades de envergar no corpo uma condição de administrar os recursos vãos e a riqueza alheia é um desafio extraordinário. Como agiríamos no lugar deles? E se estivéssemos no lugar deles, sendo chamado a atenção, dizendo: existe acusação contra vós. E mais ainda, não poderás mais administrar tais recursos. Se isso é forte quando vem de uma ação judicial, imagine quando vem do Pai que está nos céus e que nos conhece profundamente as nossas atitudes. E embora possamos nos valer de todos os advogados para justificarmos-nos, como fazem tantos outros, aquele mordomo infiel preferiu não fazê-lo. Movimentou as suas forças em outra direção, porque ele havia utilizado os recursos da injustiça. E todos os recursos que materialmente nos valemos são frutos da injustiça. É o próprio Cristo a nos dizer, e Emmanuel enfatiza: olha, observem a história das sociedades, todas as sociedades que se fizeram ricas expropriaram outras, todos os homens que se fizeram mais poderosos em relação aos outros expropriaram os seus semelhantes, fizeram um uso incorreto da riqueza alheia, porque estamos ainda distantes de colocar a fraternidade nas nossas relações econômicas, de modo que aqueles recursos que temos à disposição possam gerar fraternidade, solidariedade, erguer os nossos irmãos, proporcionar que as suas dívidas sejam aliviadas e que eles sejam os construtores do amanhã mais ditoso, do mundo generoso e fraterno que deveremos construir se queremos merecer a alcunha de filhos de Deus. E em seguida, para nos fazermos a ligação profunda desta passagem extraordinária do Evangelho de Lucas, há a segunda parábola, o rico e Lázaro. Observemos que ela tem toda ligação com a primeira. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Vejamos que esta não é uma tradução muito correta. Além disso, os cães vinham lamber-lhes as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Então os dois desencarnaram. No Hades é a configuração daquele local menos agradável. Alguns poderiam chamar o inferno. Algumas traduções dizem o inferno. O rico foi para o inferno. Não é assim que estamos a falar.
Ele, o rico, no Hades, levanta os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio, na proximidade, ali, convivendo com Abraão. E ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nessa chama. Olha que coisa. Ele agora estava pedindo que Lázaro viesse, só tocasse na água com o dedo para trazer uma gotazinha de água para ele. E disse a Abraão: Filho, lembra-te as coisas boas durante a tua vida, e Lázaro do mesmo as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse: Sendo assim, peço a ti, Pai, o rico dizendo, Sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhem, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Ele estava preocupado com os seus irmãos, porque eles levavam a vida tal qual ele próprio levava. E ele dizia: se forem avisar lá, eles vão ajeitar a própria vida e não vêm mais para cá, Diz Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ou seja, eles tinham a lei mosaica, eram judeus, e tinham os profetas, os médiuns, então ouçam a eles. E ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. E aí Abraão responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Veja que coisa interessante nessa parábola. Havia um rico, todo engalanado, vestindo ricamente, utilizando-se da riqueza para manjares, os mais ricos, e as suas sobras era destinada lá no portão para aquele que, deitado em aflição, com as chagas no corpo, pudesse aqui e ali se alimentar daquelas migalhas. O termo comia o pobre, o que caía da mesa, é um tanto forte. Primeiro, que a mesa não estava próxima ao portão, e depois, porque também seria forte demais imaginar que caíam alguma coisa no chão e aquilo era varrido e entregue lá. Consideremos que ele destinava algumas sobras da sua comida lá para aquele que estava em situação de penúria absoluta. Mas aquele rico nunca foi ao encontro de Lázaro, nunca atravessou o portão, nunca olhou para ele, nunca foi capaz de pegar na sua mão, observar as suas necessidades, aliviar-lhe o fardo. Era detentor de riquezas, assim como o outro rico que analisamos anteriormente, que nem era rico por si só, mas era mordomo, administrador das riquezas. Mas este era dito rico e tinha as riquezas e tinha a possibilidade de apenas sair da sua comodidade, da sua mesa, ir em direção ao portão, perguntar sobre as aflições daquele que ficava ao seu portão, ultrapassar aquele portão e estender a mão em direção daquele que tinha as chagas, e eram chagas que eram lambidas pelos cães, conforme nos é informado no Evangelho. Havia apenas os cães para oferecer algum tipo de alívio àquele que era chagado, lambendo-lhes as chagas. Mas aquele que era detentor de todos os recursos não se lançou em nenhum momento em direção àquele que sofria em seu portão. Mas há a desencarnação. E é interessante que as pessoas leem a Bíblia
e leem o Evangelho e fiquem a considerar a possibilidade de não ter vida após morte, pelas palavras do Cristo, ou mesmo de identificar que há uma completa separação num inferno ou num céu. Porque não é assim que se apresenta a parábola. Porque aquele que está na aflição contempla Abraão e se dirige a ele e fala a ele: Pai Abraão, por misericórdia, tende piedade de mim. Ele sabia o tamanho das suas penas, sabia que tinha sido errado, a sua consciência lhe acusava, e ele nem pede para ir ter com Abraão. Efetivamente, ele vai dizer para apenas que Lázaro se digne, em sendo enviado por Abraão, a tocar com a ponta do dedo na água para sequear. Não pensemos numa sede corpórea, porque não se trata disso, eram espíritos, mas era aquela água que o Cristo falava à mulher samaritana, que haveria de oferecer. Ele queria apenas uma gota daquela água sublime, espiritual, porque ele lançava migalhas para Lázaro, e ele imaginou que não poderia recolher de Lázaro outra coisa que não fosse uma migalha na forma de uma gota da água substancial. Mas vejamos que a parábola traz algo extraordinário, porque ele falando, olhando para Abraão, obtém como resposta: filho. Veja, não é alguém tratando o outro como miserável. Você agiu de forma incorreta. Olha como Abraão se dirige a ele: filho, lembra dos teus cometimentos. Tu tinhas a riqueza, nunca olhaste diante de ti a situação dos que miseravelmente te cercavam. Lázaro estava naquela oportunidade purgando as suas dores. As aflições ali eram o resultado do cumprimento de resgates de outras existências. Lázaro resgatou as suas dívidas com as chagas do próprio corpo, com resignação, sem reclamar. Tanto é que foi para o seio de Abraão, digamos, para os páramos mais elevados. Mas tu usaste de forma absolutamente egoísta, imprópria, as riquezas e potencialidades que o Pai te ofereceu. Portanto, haverás de resgatar aqui as tuas dores de purgação daquelas tuas faltas. Mas certamente para ele haveria a oportunidade de reconsiderar e de poder, neste sentido, através de uma nova encarnação, resgatar os próprios débitos, porque ali havia um exemplo que lhe se apresentou: o Lázaro és tu no futuro. É isso que irá acontecer. Lázaro é o teu futuro. Tu haverás de ter uma encarnação para resgatar os teus débitos, e amanhã, certamente resgatando dignamente, haverás de vir para o seio de Abraão. Mas é interessante que aquele homem não era de todo mal, porque ele se preocupa com a sua família. E ele diz: mas eu errei tanto, estou aqui neste local, não quero que minha família passe por isso. Eu tenho 5 irmãos, pai Abraão, manda que Lázaro vá até eles e fale dessas condições para que eles mudem de conduta. Eram os rigorosos judeus, irmãos dele, sequiosos da riqueza e do poder, que agiam conforme ele agia, e ele já sabia para onde é que eles iriam. Eles vêm todos para cá, e havia nesse sentido algum traço de bondade nele, que ele não queria que os irmãos passassem pela mesma pena, que eles saibam que, olha, estão vindo para cá, que eles corrijam a atitude para que eles possam ir para um lugar melhor.
E o pai Abraão diz: mas ele tem Moisés e os profetas, os médiuns, que nos falaram desde tantos e tantos tempos. Porque quem são os profetas, senão os médiuns a falar das verdades celestiais para nós outros? Mas nós vamos para as sinagogas como íamos antigamente, da mesma forma como vamos para os templos cristãos. E muitos de nós também vamos para as casas espíritas, para olhar, para apreciar, para achar bonito e não nos mudarmos interiormente. E aí não realizamos o que temos que realizar, utilizar as riquezas que o Pai nos coloca à disposição para nos movimentarmos em direção da luz. E aí ele diz, porque sabe que eles ouviam falar dos profetas, de Moisés, iam lá para aqueles rituais e voltavam para casa para deleitar-se com a riqueza e ouvidos mocos em direção às necessidades dos irmãos, continuavam na sua trajetória em direção ao Hades. E aí é pai Abraão a nos dizer: se eles não ouvem Moisés e os profetas, nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos para falar-lhes, haverão de modificar suas condutas. Afinal de contas, 2000 anos nos separam das lições do Cristo. Quantas quedas que registramos em nossas vidas, quantos chamamentos nos foram feitos. Irás prestar contas da tua administração dos bens que te coloco à disposição. E nós esquecíamos, e nós nos dizíamos: vou buscar um advogado para me defender. Bom, não, eu não errei não. Não fazíamos nem mesmo como o chamado mordomo infiel, que não era um mordomo infiel, era alguém que ainda não era justo, mas que despertado se movimentou em direção a ações que beneficiou os seus semelhantes. Mas o rico que se relacionava com Lázaro, nesta configuração da parábola, este não fez absolutamente nada, e não tinha quem falasse por ele, não havia quem falasse por ele, e os seus irmãos, mesmo sabendo das mensagens que lhe chegavam por Moisés, o grande médium da antiguidade, e os profetas, que traziam as mensagens celestiais para o comportamento adequado, que se ele e os seus irmãos tivessem seguido, não haveriam de ir para aquela situação de sofrimento que ele estava a realizar. Pensemos nós, queridos irmãos, qual o nosso lugar nestas parábolas? Aonde nos situamos? Quem somos nós nessas parábolas? Porque certamente cada um de nós possui riquezas vãs, riquezas alheias, porque muitas vezes dizemos: eu fiz um doutorado, eu me esforcei, eu construí aquela empresa, ela é minha, o dinheiro é meu, a casa é minha. Nada disso iremos levar. Então são vãs, são riquezas alheias, não nos pertence. O que estamos fazendo para amealhar os tesouros que a traça e a ferrugem não conseguem destruir? Como nos movimentamos para atender o chamado do Cristo? Granjeai amigos, fazei amigos. Somos beneficiários dessa revelação extraordinária de que a vida continua, de que percorremos longa jornada em direção à luz. E o que estamos a fazer para contribuir, para diminuir as dívidas dos nossos semelhantes? Do ponto de vista físico, material, como situamos as nossas riquezas do mundo
em direção aos nossos semelhantes para fazê-los erguerem-se, para minorar as dores, para agasalhar, para beneficiar quem está neste frio de junho. Quantos chamamentos nos são feitos, cobrando a nossa consciência. Projetos de auxílio que não faltam em canto algum, na casa espírita, na igreja católica, entre os evangélicos, nas ONGs, convites da vida, para que abracemos a fraternidade e olhemos em direção aos nossos irmãos. Mas mais do que tudo, o convite do Cristo é muito mais forte e profundo, porque fala ao espírito que somos e nos convida a utilizar os recursos espirituais para elucidar, para amparar, para resgatar, para abraçar os irmãos que na espiritualidade e na erraticidade estão hoje necessitados do esclarecimento e do auxílio. Para os irmãos espirituais que na carne sofrem pelas condutas que ainda os encaminham para o Hades, conforme a segunda parábola. O que estamos fazendo com os tesouros que o Cristo Jesus, em nome do Pai, nos colocou à disposição com o Evangelho? Quando nos decidiremos a ler o Evangelho para termos um roteiro para a nossa vida? Porque dizemos, o Evangelho é difícil, mas achamos fácil os doutorados que fazemos em todas as nossas situações, nos dedicamos profundamente, mas uma página do Evangelho que nos liberta a alma para ver a profundidade do sentido da vida, dizemos, é difícil. E é sempre o Evangelho um convite. E a doutrina espírita a elucidar esse Evangelho com matizes maravilhosas, a nos recomendar que sejamos na carne, vivamos na carne espiritualmente. Ou seja, nos movimentemos na carne como espíritos que buscam a luz. Este é o convite do Cristo para cada um de nós e para as nossas consciências. Queridos irmãos, possamos nós atender a estes convites supremos. E mais do que tudo, os agradecidos a Jesus, porque há 2000 anos, frente à nossa iniquidade, quando ao redor dele, ouvindo as suas preleções, lançávamos zombarias, porque buscávamos ainda o prazer do dinheiro, do poder, cobiçávamos as situações que nos colocavam distante dos corações dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos de jornada. E aquela mensagem poderosa continuou a nos perseguir aos nossos ouvidos durante séculos de iniquidades, em que nos vimos respondendo grosseiramente aos chamamentos divinos. E quantos Lázaros estiveram às nossas portas e mandamos a eles as migalhas das sobras, das riquezas que não eram nossas, porque tudo provém do Pai. Mas hoje, sabedores da riqueza espiritual da mensagem do Evangelho, não temos mais desculpas para não nos movimentarmos em direção dos nossos semelhantes e dizermos: estou aqui, meu irmão, o meu coração está cheio da caridade que o Cristo nos convida a viver. E eu sou ouvido para as tuas dores e tuas reclamações e tuas aflições. As minhas mãos podem te erguer, os meus braços podem te abraçar em consolação, e eu posso seguir ao teu lado. Eu posso erguer parte daquilo que carregas do teu fardo, e posso te oferecer mais que tudo a mensagem consoladora daquele que é o caminho para a verdade e a vida,
Sigamos juntos, irmãos, agradeçamos ao Pai o dom da vida, a oportunidade redentora de hoje envergarmos esta carne, nos dizermos cristãos verdadeiramente, porque sentimos hoje, pelas vibrações que nos acompanham nesta reunião, que o Teu amor preside todos os nossos destinos e caminhamos, Senhor, sedentos da Tua água, da fonte sublime do amor, que é tudo proveniente do Pai. Que o amor do Cristo faça morada, hoje e sempre, no coração de todos nós.